Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Seja muito bem-vindo ao Swimcast, amante da natação. O episódio de hoje já vai começar. Não deixe de seguir a gente no Instagram, na nossa página swim.cast e no Spotify, ou na plataforma que você usa para ouvir o podcast. Estamos com nossa campanha de apoio aberta. É só você ir em www.apoia.se/swim-cast. Lá tem todas as informações. Se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário, adoraremos escutar você. Esperamos que curtam mais esse episódio. Olá, ouvintes da Swimcast. Hoje nós estamos conversando com um nadador, treinador e um cara aí que adora natação, que acompanha o Swimcast desde o começo, então a gente está super feliz de conversar com ele. Estou falando do Alan Vitória, que está falando com a gente diretamente dos Estados Unidos. Alan, muito obrigada por topar o nosso convite. Primeiramente, obrigado, né? Como você falou aí, desde o primeiro episódio eu já vou acompanhando e vou parabenizando aí pelo Instagram os posts que vocês vão fazendo. Eu acho que foi uma coisa bem nova e muito bacana, né? Para poder ajudar, tocar aquela pessoa que às vezes está lá no interior do interior, que não tem acesso à natação, alguns vídeos e tudo mais, e começar a conhecer a história, né? Que acho que primeiro a gente precisa entender um pouco da história, né? Da natação, dos atletas, dos treinadores, para a gente começar a ter a paixão pelo esporte. Então, nesses começaram esse projeto aí, parabenizo vocês. Desde o primeiro mês eu estou assistindo, ouvindo. Legal, show. Obrigada aí por prestigiar. Eu vou falar aqui alguns feitos do Alan aqui para quem não conhece tanto. Então, um cara aí que simplesmente nadou abaixo do índice olímpico, né, na prova de 50 livre. Infelizmente, uma prova que no Brasil não basta nadar abaixo do índice olímpico para ir, né? Então, a gente teve bastante gente que conseguiu, mas ainda assim... Tem livre também. Como? Tem livre também. Sem livre também, verdade. Isso. Legal. Então, não só para a Olimpíada, né? Mas também já chegou a nadar abaixo do índice para Mundial de Longa. Enfim, então um velocista aí de super destaque. Foi para o Mundial de Curta de Doha em 2014, né? Chegou na semifinal do 50 livre e na final do 4 por 100 livre. E é treinador da Daiane Dias, que também é namorada dele desde 2004, né? Ele começou a treinar a Daiane em 2010 e treinando com ele, ela chegou na semifinal das Olimpíadas do Rio e foi medalhista do Mundial de Curta no passado, né? Isso. Então aí tem um currículo aí muito legal. Mas eu quero começar perguntando, né, que eu acabei de descobrir aqui, que esse velocista que treina velocista está treinando para o Ironman. Então conta essa história aí pra gente. Eu sempre tive o desejo de fazer o Ironman, né? E achei que uma hora ia chegar esse momento. Mas sempre fui treinar, sempre fui velocista, né? Nunca gostei de treinar muitas distâncias. Mas quando acabasse minha carreira, eu teria essa ideia de tirar do papel e colocar na prática, né? E aí, quando eu acabei em 2016 de ser atleta, eu quis tirar uns 2, 3 anos de férias da minha vida, tanto que eu engordei, né? Uns 40 quilos. E no ano passado eu desisti, vamos voltar agora para treinar para pegar meu objetivo, que eu era o mesmo. Então já perdi 30 quilos, agora um passo cada vez, não tem data ainda certa, mas quando me sentir preparado eu vou para a prova. Legal, legal. Você é de Vitória, você sempre treinou lá, né? Conta como é que foi seu começo na natação, se você fez algum outro esporte e em que momento que você começou a se destacar. De esporte eu fiz natação e futebol quando era criança, né? Eu entrei na natação porque era a educação física da minha escola, ali no CA, nem sei se fala CA mais, ou primeira série, mas quando eu tinha ali, acho que 8 anos, 7 anos, eu tinha que escolher entre capoeira, balé ou natação na escola. E aí eu escolhi natação. E aí era uma vez por semana a natação, então eu ia nadar. E aí um dia a dona da academia, a professora Rogéria, me chamou perguntando se eu queria fazer parte da equipe, né? Poder estar indo treinar 3 vezes por semana, né, no time. E aí eu fui. E aí comecei ali meu gosto pela natação, né? Nadei, fechava a escolinha.
demorei para ser federado, né? O Alves me chamou, o professor Paulista me chamou no Mirim, mas eu não quis ir, e aí no Petis eu fui para o Alves Cabral, que é aí que eu fui federar no Petis só. Então começou lá desde da escola. Legal. E em que momento que você percebeu que você nadava bem? Assim, você era um bom atleta de base, pegava medalha em brasileiro? Como é que era? Nos festivais escolinhas eu ganhava tudo, né? Só na do peito que eu ficava em último, e até hoje eu sou muito ruim no peito. Mas na escolinha eu percebi que eu tinha um potencial, mas era escolinha. Quando eu fui federado, aí eu senti que o buraco era um pouco mais embaixo, né? E aí eu nadei o Sudeste, Mirim de Petis. Infantil, meu primeiro brasileiro, eu não peguei índice. Eu tinha ali, acho que era, não sei se era 28, 50 o índice, eu fiz 29, não peguei índice. E aí eu vi todos meus amigos viajando para o brasileiro e eu não. E aí fiquei um pouco triste naquela época, mas entendi que fazia parte do processo. Mas também não era de um leão de treino, então não podia reclamar comigo mesmo nem do treinador, né? Então fui para o brasileiro de infantil. Eu lembro que eu acho que no primeiro brasileiro de infantil eu fiquei em terceiro, de baixo para cima, para não falar perto do último. E aí ali mesmo eu falei que no próximo brasileiro eu estaria entre os 3 de cima para baixo. E no próximo brasileiro eu fui medalha. Foi minha primeira medalha nos 50 livre, né? Então no juvenil que eu comecei a ganhar medalha. Antes de você ser seu próprio treinador, né? Quem foram seus treinadores ali até você tomar essa decisão? A professora Rogéria foi a que me colocou no esporte, da Academia Flipper. Depois fui para o Álvares, treinar com o Robson, um mineiro. Depois, acho que ele foi para o Minas Tênis, não sei onde ele está hoje. Depois fui treinar com o Alexandre Antunes, que era do Alves Cabral. Depois fui para Fernanda Machado, que era treinadora da Daine na época da ERT. E aí, em 2008, eu troquei para o Pinheiros, e mesmo morando em Vitória, eu comecei a fazer os trabalhos com o Albertinho, né? Via e-mail. E ali que a minha cabeça começou a mudar sobre o treinamento. Então, são 2 caras que mudaram um pouco minha visão, nem sei se eles sabem, mas é o Albertinho e o Ari. São 2 caras que mudaram um pouquinho a minha visão sobre o treinamento. E aí, em 2009, eu parei de nadar. Em 2010, eu voltei. E aí, ali, eu decidi eu mesmo ser meu próprio treinador, de testar algumas coisas que eu tinha eu mesmo como matéria-prima, ferramenta ali. E eu tinha a Daiane, que estava para o triatlo, e o molequinho de infantil, o Bruno Sobral. E ali eu falei, sou muito novo ainda, eu vou testar várias coisas, né? Porque em 2009 eu trabalhava na academia, né? Eu entrei na faculdade em 2004 e em 2009 eu trabalhava na academia, que hoje é minha paixão. Minha paixão maior ainda é a preparação física. A natação eu deixo em segundo plano. Por isso que no meu método de trabalho, a preparação física tem quase a mesma importância ou até um pouquinho maior do que a natação. E aí, em 2010, eu comecei a ter os cobaias, né? Gente vindo comigo e testando. Errei muito, mas eu sempre falava que era errar e acertar, né? Então, a partir de 2010, comecei a montar meus treinos. E fala um pouquinho de hoje, quais são os conceitos, né? Não precisa aprofundar, lógico, mas os conceitos desse seu treinamento, né? Os principais conceitos. Eu não uso... Eu comecei até a dar alguns cursos online nessa época da pandemia, né? Eu não tenho a fisiologia como base no meu trabalho, e sim a física, né? Eu acho que a natação é um esporte que tem a unidade como velocidade. Então, tanto natação, bicicleta, corrida, remo, que tem a velocidade como padrão, eu acho que os treinadores tinham que olhar um pouquinho para a física, né? Então, eu ignoro, não vou dizer 100%, porque não tem como, mas eu quase que não uso nada mesmo de fisiologia. Não uso aparelho de lactato, não olho para isso, só baseado em relação mesmo... Se eu quero ganhar força com o atleta, né, a força é massa versus aceleração, então eu preciso fazer trabalho de aceleração, usando uma sobrecarga, velocidade crítica, né, que é muito comentado nos artigos aí de fisiologia, mas eu tento usar isso pegando a física como base no meu treino e não a fisiologia. E deixa eu perguntar uma coisa, como que o Albertinho e o Ari foram seus mentores, assim, no que eles ajudaram você a chegar nesse método de hoje? Eu sempre fui um atleta muito preguiçoso para treinar, não vou mentir.
E aí eu comecei a fazer os treinos do Albertinho no início, e eu via que com um volume menor do que eu fazia na época, eu tive resultados e ele tinha uma grande equipe, né? Então eu comecei a ver que era possível, volumes menores, realizar um bom trabalho, né? Então eu comecei a tentar entender um pouco o método dele, mas de poucas conversas com ele, mas mais de olhar os treinos, porque eu tinha os treinos, né, via e-mail, e entender como que fazia, e aí começou a entender mesmo que era, não é, eu falo como fazer o arroz com feijão, né? Às vezes é sem inventar muito, mas uma coisa bem sistemática. E depois, na época do Ari, o João Luiz, que treinava com ele também, que é meu amigo pessoal, eu perguntava muito pro João como que era treinar com o Ari, como é que era as séries, como é que ele usava, se usava paraquedas ou não, se usava paraquedas, qual distância, qual o tiro. Eu sempre fui muito curioso, né? Então, os dois me mostrando que às vezes tinha um trabalho de intensidade, com muita técnica e fazendo um volume um pouco menor do que eu fazia nas categorias de base, eu comecei a tentar desenvolver o meu método, né? Eu demorei aí uns 4 anos errando muito para poder ter a minha noção hoje do que é de como eu trabalho, né? Então foi aí que o Ari e o Albertinho entrou um pouquinho na minha carreira. Legal. Então, uma das coisas do método é menos volume, né? Tô certo? É, não menos volume. Se eu tiver um atleta na mão que eu preciso trabalhar volume, eu vou trabalhar, né? Eu não fico muito engessado que, não, tem que dar 1.000 metros, tem que dar 1.500. Se eu achar que preciso do volume para resolver o problema, porque eu sempre falo com os treinadores, cada atleta é um problema na mão, né? E nós precisamos resolver esse problema. Se eu acho que com a Bia eu resolvo com 500 metros por dia, tudo bem. Se eu achar que com o Danilo eu preciso de 2.000, eu vou fazer 2.000. Mas eu comecei a entender com eles não ter aquela injeção de linguiça, né? Às vezes não, eu vou colocar 200 solto aqui para dar os 4.000, né? Para somar, né? E não, o 200 solto aqui por causa disso, né? O educativo daqui por causa disso. Então, tudo tem um porquê, né? Então, eles começaram a mudar um pouquinho minha visão por causa disso. Mas a base do meu treino aí, para nadador de 50, vai de 400 a uns 800 metros, e nadador de 100, tanto eu treinando como fiz o índice olímpico, a Daiane, o Frederico Castro nadou uma época comigo, e a melhor marca do 100 borboleta dele foi comigo, também treinando aí em torno de 1.500 metros por dia. Caramba, que legal. E parte física pesada. A Daiane, ela tá super forte, né? A parte física pesada. Eu sempre falava com ela que ela era muito baixinha, então a envergadura dela era de 1,50 m e pouco, se eu não me engano, não recordo agora. Então, enquanto a Sara tem 1,90 m de envergadura, se ela tiver com a braçada errada, ela ainda tem 1,80 m de envergadura. Os atletas baixos, se a braçada tem que ser perfeita, tem que ser muito forte, tem que ter resistência de força e potência, né? Porque não permite erro. Então, para o Mundial de curta, ela treinava na água uma vez e malhava 2 vezes. Então, a gente tinha dobra de parte física e na água uma vez só. Caramba, que legal. Até assim, eu nem pesquisei antes, mas o que eu me lembro assim da história da Daiane para os nossos ouvintes, a Daiane nadava pra caramba quando ela era categoria de base. Aí eu lembro dela no POS de 2007, acho que ela pegou medalha, inclusive, Foi não sei, bronze no 200. né? E aí ela, o que eu me lembro é que dela ter parado assim de melhorar, não lembro, não sei exatamente o que aconteceu. Aí ela parou de nadar, voltou. E aí eu lembro dela voltando para a seleção, acho que em 2014 ou 2012. Agora 14 Mundial de curta. e aí, nossa, que legal, a Daiane tá de volta e tal. E aí ela fez um índice, né, pro Rio e pegou semifinal. Ela e a Dainara, né? Então, ela que pegou medalha no Rio, no PAN, com a Gabi Silva, né? Que nadava sem corvo. E a Gabi Silva acabou parando por um monte de problema de lesão. E a Daiane voltou ali em 2016, uma história muito legal, né? E você acompanhou ela esse tempo todo. Vocês namoram Sim. desde 2004, né? Conta um Isso. pouquinho disso, né? Como é que foram essas fases dela e como é que é treinar ela, como é que ela é treinando. Eu sou um cara apaixonado pela velocidade, então por isso que eu só treinei velocistas, né? Então tudo que eu vou falar é sobre velocidade. Eu tenho alguns pensamentos sobre treinamento para fundista, mas eu não gosto de falar porque eu nunca treinei fundista. Então, quando eu comecei a treinar a Daiane pro triatlo, aí ela desistiu, a gente voltou para natação. E aí eu treinei ela pro PAN de Guadalajara, que ela pegou a vaga no 200 borboleta.
Foi ela e foi a Joana. Mas acabou o PAN, eu falei com ela, olha, a sua prova é o sem borboleta. Muitos colocaram na sua cabeça que a sua prova era 200, que é uma técnica perfeita por ser baixinha, mas se eu estou olhando o ranking mundial, você está muito melhor no ranking mundial no 100 do que no 200. O 200 hoje pode ser mais fácil no Brasil ser pódio, mas eu não quero que seja fácil, eu quero o nível mundial. Então, eu acho que a gente tem que focar agora exclusivamente por 100. E aí, para a seletiva de Londres, ela fez 59 baixo, ela ficou a centésima da Olimpíada. E aí, esse foi um ponto também na minha carreira que mudou um pouco a minha visão, que eu vi que ela era uma atleta 100% dedicada, né, de alimentação, de treino, de dormir, e ela ficando fora da Olimpíada, e eu vendo também meu amigo João ficando fora da Olimpíada em 2012, e eu lembro que eu vi o João deitado no chão, eu fui lá falar com ele, eu falei, cara, se é seu sonho, você tem mais 4 anos para treinar. Eu nem sei se você lembra de que eu falei disso, mas depois eu saio com ele e falo com a Daiane, falei, em 2016 você vai estar na Olimpíada. Se você quiser, você vai estar, porque eu vi que eu errei e a gente tem 4 anos para acertar isso aí. Então, eu comecei a focar muito no sem borboleta para ela, tanto que ela tinha um 0 alto e nadou para 59 baixo já na seletiva de Londres. E aí eu falei com ela, às vezes ela não tinha alguma paciência, que eu falei, a gente tem 4 anos para chegar lá, né? Então, nesses 4 anos eu vou testar muita coisa nos primeiros anos. Ela falava, mas eu não tenho tempo, eu já estou com 20 e tantos anos. Eu falei, para um grande resultado a gente precisa ter tempo, né? A gente precisa ter uma paciência. E isso é o que eu falo hoje com a Graciele Remo, que está treinando comigo, né? Mesmo já com uma certa idade, eu falo, você precisa de tempo, você precisa ter paciência, porque a gente quer algo grande, não algo pequeno. E aí a gente foi construindo, né? Tanto que na nossa equipe, ela nunca tinha feito o índice mundial, eu fiz em 2013 nos 50 livros, né? Uma prova que foi eu, Cielo, Fratos, Quereguini e Nicolas Santos, 5 para o índice em Barcelona. E aí eu comecei a testar ali mesmo algumas coisas que estavam dando certo. Então eu usei 2013 para testar os treinos para nadadores de 50 e em 2014 eu testei para nadadores de 100. E aí a gente conseguindo finalizar o ano ali com a minha vaga, com a vaga dela para o Mundial de Doha, né? E aí eu já tinha mais ou menos o meu sistema de treinamento elaborado, já fechado. Então eu quis mostrar para ela que ela era melhor no 100 e não no 200, por isso que ela trocou essa prova. Que legal. Conta a história que você compartilhou no Instagram de um dia que você teve um sonho de um treino, acordou e fez a Daiane treinar, que eu fiquei curiosa. Na época a gente era do Botafogo, né? Um cara que eu tenho que agradecer muito é o Gustavo, né? O japonês. É o cara que aceitou a gente de novo na natação. Em 2010, de fevereiro, eu estava procurando o clube para vir para a Daiane e ninguém queria. Achava que a gente já estava velho. E aí o japonês aceitou a gente de braços abertos, falou, não tenho muita grana. E eu falei, mas eu não quero grana, eu quero oportunidade. E aí a gente nadou pelo Botafogo em 2010 e começou essa história que ele é um paizão pra gente. E aí a gente em Vitória a gente não tinha piscina longa, a gente não tinha bloco, tinha no Alves, mas não podia usar. Então a gente tinha piscina curta e às vezes a gente treinava na piscina da Federal sem raia, às vezes, na longa. Então acabava que eu falava com o Dain, eu vou te dar algumas folgas durante a semana e a gente vai para o Rio na sexta e volta no domingo à noite. Então a gente fazia 2 treinos, sexta, 2 sábados, 2 domingos e voltava para casa. Então a gente dormia dentro do clube. E aí teve um dia que eu tive um sonho que ela ia fazer uns 50 borboletas pro melhor da vida na época. Na época eu acho que ela não tinha 26. Só que eu acordei assim, a piscina estava na curta. Eu entrei, tirei todas as raias da curta, coloquei na longa, fui lá, chamei ela. Você tem 5 minutos para colocar o traje, subir no bloco e dar um tiro sobre a borboleta. Eu lembro que nessa época ela foi e fez 26,9 na época, o melhor tempo da vida. E depois mandei ela dormir, voltei para a piscina, tirei a raia da longa, coloquei a raia na curta, porque ninguém poderia saber que eu tinha trocado as raias, né? Muito bom. Mas a gente dormia na sala da fisioterapia. Ela ficava naquela caminha do Pilates e eu dormia na maca da fisioterapia, dentro do Botafogo. Pô, legal demais. Passou uns perrengues aí, mas isso daí valoriza algumas conquistas, né? Também é muito legal. 2 coisas que você pontuou aí, que eu acredito e compartilho, né? Esse negócio de encher linguiça no treino só para falar que deu mais metro, não rola. Ou tá fazendo porque tem algum objetivo, ou não faz, vai para casa fazer outra coisa melhor.
também acredito nisso, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui, você já falou várias vezes, né? A sua humildade de falar o quanto você errou. Ah, eu errei aqui, eu errei, eu testei, eu acertei, né? Isso é uma coisa que eu gosto e você já mostrou para mim que tem essa, para nós que tem essa característica. Da onde vem isso? Ah, não sei, né? Meu pai sempre falava comigo assim, não importa o que você faça, o que você for fazer, você tem que ser o melhor. Mas tudo precisa de um tempo, né? Então, eu comecei a dar treino em 2010, vamos dizer que em 2014 eu estava com a minha mente já meio fechada para treinamento, mas eu testei 6 meses, por exemplo, treinando muito forte com técnica sem parte física e vi o que acontecia. Depois, no outro semestre, eu colocava muita parte física e sem força na água, com muita técnica, e via o que acontecia. E aí eu ia vendo o que estava errado, o que estava certo. Então, foram uns 2 anos e meio ali, fechando periodizações semestrais, testando o que dava certo e o que não dava, para poder fechar isso aí. E foi o que eu falei, eu acho que como a gente queria uma Olimpíada, como a gente queria uma final de Mundial, eu nem pensava na medalha, mas depois que a gente pegou o final de 2014, foi final de 2016, eu falei, não, agora já foram 2 finais, agora eu quero a medalha. Eu acho que para um grande resultado a gente precisa ter tempo, né? E é uma coisa que eu até questiono dos treinadores de futebol, né? Os caras têm 3 meses para trabalhar, não tem como, né? Então, a mesma coisa que eu converso com a Graça hoje o tempo todo, eu falei, você precisa ter calma, né? Então, hoje o marido dela ajuda ela lá com os treinos, e eu falo assim, ó, tem 4 erros ali com a Graça, mas você vai ficar 2 semanas falando só um. Não adianta você querer falar os 4 erros, que o atleta não vai conseguir prestar atenção nos 4. Então, primeiro vamos falar da mão esquerda, 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 até a mão esquerda acertar. Depois que a mão esquerda acertar, a gente acerta o quadril, porque eu acho que se joga tanta informação para o atleta, ele não consegue raciocinar. Então, acho que precisa ter tempo para poder fazer as coisas. Então, esse foi meu aprendizado, assim. E a Daiane foi uma atleta que me desafiou muito, né? Às vezes eu falava assim, nossa, tá bom o tiro. Ela falou, não tá. Se fosse bom, eu seria melhor do mundo. Alguma coisa tem que melhorar. Então, a Daiane me fazia ficar até 2 da manhã no YouTube assistindo vídeo para poder aprender técnica. Ela foi uma atleta que me desafiava muito. Porque, tipo assim, como ela é 100%, fazia tudo, se não desse resultado, a culpa era minha. Né? Tanto que eu lembro que para a seletiva do PAN em 2011, eu falei com ela assim, ó, eu falei, ó, eu queria você com cabelo curtinho, porque eu acho que mulher tinha que ter cabelo curto, cabelo longo pesa. Se eu tivesse uma velocista, eu queria que raspasse o cabelo. E aí, um dia antes de ir para a seletiva do PAN, eu falei com ela, olha, você tá pronta, mas esse cabelo aí vai dar não. Aí, no outro dia, ela apareceu no aeroporto com o cabelo curtinho e falou, agora, se eu não for, é culpa sua. Mas deu tudo certo, ela pegou a vaga. Que Pô, que legal. legal. Quer ir? Vai lá. Pode falar, Bia. Não, então, eu queria saber, porque assim, vocês namoram há tanto tempo, vocês têm essa relação, como que é na hora que é treinador-atleta? Como que vocês separam isso, né? Como que é essa relação mesmo na hora treinador-atleta, no profissional ali? Ah, ela é chata como atleta porque ela quer perfeição e eu sou chato como treinador porque eu quero o resultado, né? E às vezes eu queria ir embora, né? Eu falo, você está querendo ir embora porque você quer comer, você quer descansar, vamos ficar mais. Então, assim, foi o que eu falei, ela sempre pisava assim no meu carro e me instigava a querer ser melhor. Então, a relação se eu tiver que dar esporro, eu vou dar esporro e depois tem que passar batido, né? Mas às vezes é difícil virar essa chave, né? Treinador, namorado, treinador. Mas foi bom, deu certo e eu não consigo nem explicar como é que é essa separação de, de função. Bom, outro caso que a gente tem no Brasil deu super certo, né? Poliana e Ricardo Sintra, E, aí no ultra fundo, né? Mas, enfim, legal. E como é que foi para você quando ela pegou o índice para o Rio? eu fiz o índice em dezembro, né? E ela não fez. E aí eu fiz no 100 livre, no 50 livre na eliminatória e fui embora. Meu pai teve um AVC, ela me ligou, daí falou assim, ó, eu nadei os 50 livre na eliminatória e senti muito minha panturrilha. Nunca senti na minha vida.
E aí eu fui e falei pro Teófilo do Minas, falei, cara, eu posso sair da final do 50 livre? Porque eu tô me sentindo mal, já fiz 20 do 100 livre para 48, e eu prefiro não nadar a final e treinar pro Madeline. Aí ele falou, não, pode, tranquilo. E aí, quando eu falei com ele, falei, não vou nadar. Ele falou, não vai nadar? Então eu vou te falar. Sua mãe acabou de ligar e falou que seu pai teve 7 AVCs. Tá na UTI. E aí eu fui de novo pro Teófilo. Falei, Teófilo, posso me desligar da competição e posso ir pro aeroporto? Ele falou, pode. Vai lá, o que você precisar, você pode contar comigo. E aí eu voltei pra Vitória. Então, eu digo que o primeiro semestre de 2016, eu treinei, mas eu não tava com a mesma mente que eu tava quando eu fiz o 48, né? Então, nadei sul-americano no Paraguai, nadei sem livre, teve eliminatória, final, revezamento misto, nadei quase umas 7 vezes esse sem livre, que estava só eu e os Pajares, que na época, para nadar o sem livre lá pelo Brasil. Então, o sem borbo era o primeiro dia. Então, eu estava ali com uma pressão, mas eu sabia que eu não tinha treinado igual, tinha treinado para o Open. Então, quando a Daiane nadou e fez o índice, eu meio que relaxei. Tanto que ela nada de manhã na eliminatória, 58,0, e ela vem feliz, rindo. Eu falei, não acabou ainda não. Vai lá, faz seu gelo, faz sua soltura. Eu não quero você feliz ainda. Quando acabar, o jogo só acaba quando termina, né? Quando acabar, a gente comemora. Então, quando ela conseguiu a vaga, parece que eu desliguei um pouco. Tanto que eu nadei para 50, eu acho. Não, nadei para 49 alto, o sem nível. Com a vaga dela, eu meio que, não sei, acho que talvez eu desliguei um pouquinho meu foco. Mas aí eu tava com reserva ainda, né? Que foi o Gabriel Santos com reserva e eu com o 6º tempo, e o Cielo com 7º no 100 nível. Mas talvez eu achei que eu iria como atleta, mas não, porque foi só o Gabriel. Mas depois fui chamado como treinador e aproveitei bem mais e aprendi bem mais na Olimpíada como treinador do que como atleta. Então, no fim, você chegou mais perto até pelo 100 do que pelo 50 livre, né? Eu não tinha... o 100 livre é 48,96, né? Se eu não me engano, acho que era 48,99, não sei. 50 livre era 22,27, eu fiz 22,21. Ele nadou para 48 na longa e é o famoso clube do 48 aí, que o coach até fez um levantamento de um grupo muito seleto de brasileiros, né? Só queria fazer essa observação. Verdade. E você mencionou que sentiu a panturrilha, né? Eu achei aqui umas notícias falando de 2012, acho, ou 2011, que você sofreu um pouco com lesão também. Então, conta um pouco vamos voltar um pouco mais na sua história, né? Que a gente falou bastante da Daiane. Como é que foi isso e a primeira vez que você pegou o índice, né? Que foi 2013 ali. Então, conta dessa época. 2012 foi na época que eu estava testando não treinar quase nada na água e fazer uma parte física muito forte, com alto treinamento de força pura na academia. E aí eu ficava toda hora olhando, né, cortisol, testosterona, CPK, e vendo as taxas que iam aumentando ou não. E aí, mas nessa época eu machuquei. Então, no fim, que foi no SESI, eu não nadei só o revezamento do Botafogo para poder ajudar. Eu viajei com a equipe e eu falei, japonês, se você achar que dá para medalha, você me coloca. Se você achar que não dá, você não me coloca, mas eu tô aqui. A gente nadou, ficamos em quarto no carro 50 livre. No Uber também nadei sentindo demais meu ombro. E aí eu parei com tudo. Eu falei, agora eu vou focar só na parte técnica e na força dentro da água, né? E aí eu treinava em casa mesmo, na piscina de 25, onde eu morava, no condomínio tinha 3 raias, mas não tinha raia. Eu treinava na piscina sem raia. E ali eu comecei a desenhar um pouco o que eu pensava sobre o treinamento para velocista. Eu treino dava de 200 a 400 metros por dia e treinava na piscina sem bloco. E aí chegou no Marelém que eu fiz o 22-21, que foi índice do Mundial, nadando do lado do Nicolas Santos. Os últimos 10 ali eu passando ele, que é um cara que eu admiro e aprendi muito. E é um cara que, se você perguntar do lado dele, ele vai te explicar, ele vai falar. É um cara realmente de um coração enorme. Então, eu acho que em 2012, pelos esses testes, que eu falei até antes, né? Eu errei e acertei. E aí tive uma lesão que eu não conseguia nem mexer o ombro. Legal. E nessa notícia que eu achei, né, que você fala que você pegou o índice, mas nem o Fratos foi para esse Mundial, né? Quem acabou pegando as vagas foi o Cielo e o Marcelo Quereguini, não sei se o pessoal lembra.
E aí o Bruno acabou aproveitando para operar também o ombro, né? Eu acho, nesse ano depois. Mas enfim, e aí você fala que a meta era ir para a Olimpíada do Rio, né? E aí, pelo que eu li ali, até no próprio 50 livre, assim, você acreditava. Eu queria, e assim, a gente sabe que essa parte mental, para todo mundo é importante, mas para o velocista, ela é, tipo, se você não tiver isso, não rola, né? Conta um pouco de onde que vinha a sua confiança numa prova que tinha simplesmente, tipo, o campeão olímpico e o Fratos, né? E no fim, o Ítalo que foi, né? Mas assim, eu sentia que todo mundo acreditava de verdade, sabe? Fala um pouquinho disso para os nossos ouvintes. Então, eu sou um cara muito confiante, isso para mim é um pouco ruim, que às vezes tinha competições que eu nem aquecia, estou muito bem, tinha competições, tinha dias da semana que eu falava assim, não, hoje eu vou nem treinar, eu estou muito bem. Então, acho que a confiança me atrapalhou um pouco, eu sou muito confiante mesmo, tanto como atleta como treinador, né? Então, isso às vezes me atrapalha um pouco. Quando eu dei essa entrevista ali, foi até quando eu nadei no Raia Rápida, né, em 2013, e aí até saiu na Globo lá, Alan Vitória adota novo método, vira seu próprio treinador. Eu pensei, falei, pô, já tenho frase de Cielo para 21,3, eu tô com 22,2, não vai dar, os caras não vão aumentar disso. Eu não sei se eu consigo fazer 21,3. E eu tinha 50 no sem nível na época. Eu falei, eu acho mais fácil fazer 48 do que 21,3. E aí eu mudei minha ideia para o sem nível, né? E você vê que chegou na seletiva, foi 21,8 que foi. Né? Que, não, claro, não tirando o método do Ítalo, mas talvez se eu tivesse focado por 50, mas talvez não existe. Então, o que eu levo de aprendizado é, se você acredita, vai até o final. Então, talvez eu deveria ter acreditado por 50 livre. Eu dava 22,2 toda hora. Toda hora que eu caía na piscina, eu nadava para 22,2, 22,4. E aí eu melhorei 1 segundo e 3 no 100, né? E no 100 livre eu não melhorei porque eu achei que aquela vaga não dava para ganhar. Então, o que ficou de lição é acredita, vai até o final, porque às vezes os casos que você acha que vai estar lá na frente não vai estar. Então, e o Ítalo acreditou até o final e pegou a vaga. Então, essa é a lição que eu tirei. E outra lição também foi na seletiva de 2009, que a Dani estava muito bem. Eu era preparador físico dela, não treinador, só que a Fernanda não foi para a competição. E aí eu falei com ela, ela falou, o que eu faço? Eu falei, de manhã só classifica. Nada, só de manhã, tranquilo, à tarde você pega o índice. Eu lembro que ela fez 59,6 de traje, mas babando, soltando. Falei, nossa, vai ser linda a tarde. Eu tô esperando ela à tarde, porque eu sempre vou no Brasileiro colocar a touca e dar as últimas informações. Ela vem chorando assim e o traje rasgou. E naquela época o Jake não dava para colocar rápido, né? E ela foi de maiô para a prova. Todo mundo de Jake e ela de maiôzinho mesmo. E aí eu lembro, acho que ela fez 1,0, eu fiz 1,1. E dali também foi outra lição. Eu falei, nunca mais eu mando alguém babar alguma eliminatória valendo índice. Se a gente tem 2 chances, a gente tem 2 chances. A gente não pode deixar para uma vez só. Então foi o que eu falei, a gente vai apanhando, a gente vai aprendendo. Muito legal, muito bom. E você acabou encerrando sua carreira como atleta em 2016, né? Você falou. Então, Isso. a felicidade de ter classificado a Daiane ali, mas você não classificou e viu ali um 50 livre que talvez fosse possível. Como que você avalia, assim, sua carreira como nadador? Ficou algum arrependimento? Eu queria 2 coisas. Eu queria ter a vontade e a raça que a Daiane tem, que eu não tinha. E eu queria ter eu me treinando. Eu falo, eu como treinador, me vendo, né? Porque eu tinha que estar filmando, sair, me olhar, tudo mais. Então, assim, acho que minha carreira foi boa. Não tem nada para reclamar. Fui até longe, né? Mundial, semifinal de Mundial. Tem a medalha do Mundial que eu nadei a eliminatória do revezamento, de Doha. Então, eu tenho a medalha como atleta, como treinador de Mundial. Para mim, tá excelente. Então, eu vejo que os erros que eu tive como atleta, acho que me fizeram um treinador melhor, porque não dá para você dar 80%, 70%, você tem que ser 100%. Então, a parte de alimentação minha sempre foi muito ruim. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer 100% na dieta. Tanto que você pode ver que todos os vídeos aí, são raras os momentos que eu estou um pouco mais forte, um pouco mais definido.
no Mundial mesmo, na eliminatória, na seletiva de Barcelona mesmo. E era muito engraçado, que às vezes os caras ficavam rindo de mim, porque você pega o Nicolas Santos forte, Fratos forte, e aí tava o Busquets forte, e eu lá daquele jeito meio gordinho. Então, tanto na parte física como na parte nutricional, eu pequei muito. Mas isso eu aprendi para depois virar um treinador e saber que não existe 80%, ou é 100% ou não é. Legal. E deixa eu perguntar uma coisa. E dessas competições aí como atleta, né? Qual foi a que você mais curtiu, assim, que você achou mais legal, né, que mais te marcou ali como atleta? Duas, né? A Copa Latina 2006, né? Que era um desejo de ir, eu fui, consegui ganhar a prova, eu queria ganhar o 100 livre, e foi minha primeira vez nadando para 50. E o Mundial de Doha, né? Foi quando até eu falei, pô, o que eu via no YouTube, eu tô aqui agora, né? Tanto quando eu levo a Daiane pro balizamento da final, eu falei, ó, tudo que a gente via no YouTube, agora você tá fazendo parte do filme, né? Hoje, daqui a pouco a gente vai ver você no YouTube aqui na final do Mundial. Então, o pessoal me zoava porque eu não carrego bolsa, né? Eu sempre vou com a toalhinha nas costas. O Henrique Martins sempre falava, você é louco, você coloca a toalhinha nas costas, bermudinha no bolso, o óculos no outro e vai pra competição, pro Mundial. Eu falei, não, carregar peso nas costas vai doer meu trapézio. Então, assim, o Mundial de 2014 e a Copa Latina de 2006. Pô, legal. Você falou uma coisa de, pô, você chegou a treinar 200, 400 metros por dia. É difícil até de imaginar isso, né? Provavelmente você fazia só um trabalho de velocidade. Aí são duas perguntas. Você, para fazer isso, você já fazia um aquecimento fora d'água para já entrar com o corpo preparado, né? E a Daiane também faz isso? Chega a fazer isso? Eu sempre uso a preparação física antes da piscina. Tá? Eu gosto desse modelo. Claro que às vezes eu não consigo, depois que eu tive uma equipe em 2017, 2018, por causa de escola, das meninas, faculdade, trabalho, mas o que eu penso de ideal é a preparação física antes do treino da piscina, na fase específica, na fase de básica. Na fase competitiva, eu coloco a piscina primeiro do que a parte física. Então, eu entendo que o aquecimento é uma forma de poder aumentar o fluxo sanguíneo, aquecer a musculatura, e se eu vim da parte física, eu não preciso aquecer, né? E ainda mais que o aquecimento às vezes fica um lado feio, né? Então, assim, no meu trabalho, eu não trabalho com A1, não trabalho com A2, não trabalho com A3, não trabalho com educativo, não uso educativo. Eu uso o trabalho que a gente fala de aceleração, que é um trabalho de velocidade, né? Que é o saindo do zero. O trabalho que alguns chamam de velocidade crítica, mas eu falo de trabalhar a resistência de velocidade, né? E a minha forma de pensar de educativo é pedir para o atleta nadar um nado completo e eu toda hora falar no ouvido dele o que ele está errando. Então, eu acho que eu tenho que corrigir o atleta, e a Graça, eu achei que ela ia demorar um pouco para entender essa ideia, mas ela está entendendo muito bem. Eu preciso corrigir ele na frequência de nado dele. Porque, às vezes, se eu vou fazer um educativo, sei lá, se eu vou pegar a frequência, vai dar 31, 30, se ela nada para 60 de frequência, às vezes não vai conseguir simular transferir o nado perfeito do 30 de frequência de braçada para 60. Então, eu não trabalho com educativo, é bem poucos educativos, mais educativos de coordenação de braço e perna. Então, eu sempre nado completo, eu gritando ali, a mão esquerda, coordenação braço e perna, quadril, mão. Então, essa é a minha forma de educativo, né? Nadar o nado completo, tentando corrigir toda hora ali os erros, e não usar um educativo específico. E um trabalho de palmateio muito forte. Sempre pesquisei o nado sincronizado, porque eu acho que a parte do antebraço é uma parte muito importante para o nadador. Então, usar o trabalho de palmateio, eu lembro que até no início, quando eu comecei a trabalhar com a Graça, um dos treinos era 4,50 palmateio máximo. Ela olhou o treino e falou, só isso? Aí quando acabou o treino, falou, nossa, eu tô sem antebraço. Eu falei, então, a gente precisa trabalhar essa resistência específica de potência para o antebraço. Então, é meio doida a ideia, mas o que eu sempre falo quando eu dou curso para treinadores. Eu acho que vocês não têm que ouvir o que eu estou falando e ter como base, né? Eu peguei o que eu achava exemplo do melhor do Danilo, com o melhor do Vanzella, do Albertinho, do Ari, a minha visão, e montei o meu sistema de treino. Eu acho que os treinadores têm que fazer isso, não copiar. Você pode ler
o trabalho lá do PC e do Albertinho 1000 vezes, que você não vai conseguir trabalhar igual os dois trabalharam. Né? Você precisa entender a sua mente, que é a mente diferente dos dois. Então, eu sempre associo o nadador como se fosse um carro, né? E o treinador como se fosse um mecânico. Então, exemplo assim, o mecânico precisa ouvir e falar, é a válvula, é pastilha de freio. Isso muito rápido, a gente não tem muito tempo para poder corrigir. Então, o treinador também ele precisa acabar uma prova e ele falar, é perna. Mas é o que de perna? É falta de força de perna, é falta de potência de perna, é falta de resistência de potência, é falta de coordenação de braço e perna. Então, o treinador, eu sempre falo que, e sempre a figurinha principal da minha apresentação é um carro, é o motor de um carro aberto, né? Que a gente precisa entender todas as funcionalidades ali para poder conseguir acabar uma prova e falar, faltou potência. Não, faltou resistência de potência, porque são valências diferentes, né? Para quem não conhece, a Grace, né, que ela está falando aqui, a Graciele Hermann, que foi para E, 2 Olimpíadas, né, ela foi para Londres e para o Rio, nada 50 livre, 100 livre também. Eu nem sabia que ela tinha voltado a nadar, achei que ela tinha parado, então legal que ela está com você. E ela aí, parou em 2018 no Mundial Militar. Aí me procurou esse ano. Eu estava saindo da academia, me recebeu uma mensagem no Instagram, me passa o WhatsApp. Aí, beleza. Atendi o telefone, ela falou, eu quero voltar a treinar, tudo mais. Falei, legal, tudo mais. Tá. Mas você vai ser o treinador. Aí tanto que eu vim aqui para os Estados Unidos, eu tô com o coach Fábio, né? Aqui trabalha com a molecada, não é nada de alto rendimento. E eu quis dar um descanso do alto rendimento, porque eu me doei muito para o alto rendimento e eu quis descansar um pouco do alto rendimento. Mas a Graça me ligou e eu só aceitei a proposta, o desafio, porque era uma atleta que eu sei que também se entrega 100%. Né? Tanto que depois de 2017 eu só trabalhei com mulheres, desde o infantil até o júnior. Eu não trabalhei mais com homem, porque eu acho que a mulher se entrega muito mais que o homem. Então eu decidi, a partir de 2017, do meio de 2018, ser um treinador específico de mulheres, né? Que eu queria levantar a natação feminina do Brasil. E aí teve a Daiane, teve a Vitória, que a gente foi medalhista de infantil juvenil no brasileiro, teve a Marília Clara, que a gente colocou ela no Open, sendo prata, perdendo só para a Etienne. Então, eu quis levantar a bandeira feminina, que eu acho que falta ainda preparação física na natação feminina, e acho que esse era um ponto que eu conseguia atingir para poder dar bons resultados. E aí a Graça eu aceitei porque era 100%, e aí a chama aqui do viciado em alto rendimento voltou. Eu vim aqui um pouco para descansar do alto rendimento, mas o imã veio puxando. legal. E se uma nadadora fundista te ligar, como é que fica? Eu trabalho com fundistas, né? No pessoal amador, compete Master, compete Ironman. Teve agora a Rovana com categoria mais de 40 anos. Ficou em 10º geral no Rei Rainha. Então, assim, no 4 km, né? Agora de Búzios. Então, para o Master e para Ironman, eu trabalho com fundista. Alto rendimento, não. Eu não aceito porque são trabalhos diferentes, né? De alto rendimento, Master e Ironman triatlo. E alto rendimento, eu acho que eu não curto tanto viver essa parte do alto rendimento profundista. Então, eu tenho uma experiência para velocidade. Então, assim, eu não vou colocar meu nome onde eu acho que eu posso falhar. Então, hoje eu só trabalho com velocidades e com mulheres no alto rendimento. O homem eu deixei de mão já desde 2018. Legal, interessante. Danilo, quer perguntar alguma coisa? Então, aí agora eu queria saber um pouco, você falou aí que você tentou fugir para os Estados Unidos, está aí com o Fábio Mauro na Carolina do Sul, né? E o que você está fazendo aí, antes de falar sobre o que a gente comentou um pouquinho do triatlon, do Ironman, aí que você está treinando, mas você está fazendo o que trabalhando aí, com a garotada mais jovem, junto com ele? Aqui eu Saber um cheguei pouquinho no melhor como age está group, sendo. que vai dos 12 aos 14 anos, né, com o coach Fábio. Dou aulas de personagens aqui, tanto academia como piscina, para molecada também. Tô esperando meu visto de trabalho sair, por conta dessa pandemia aí não saiu ainda, mas acho que já vai sair, até para dar uma visitada no Brasil. Então, hoje estou com essa molecada aqui de 12 a 14, né? A molecada boa de trabalhar,
a idade também, assim, é uma idade que às vezes também vai dando resultado porque vai crescendo, né? Vai evoluindo, mas não é mesmo a pressão de um alto rendimento. Então, eu vim aqui, não é descansar, não é de férias do alto rendimento, mas ver uma coisa nova e ver o que os americanos fazem, como é que funciona o sistema, por que eles são os melhores, né? Como funciona o sistema desde da high school, do college, para poder ver que depois, talvez eu futuramente voltando para o Brasil, se eu voltar, o que eu posso fazer para poder melhorar a natação, principalmente capixaba, que um dos motivos de eu não sair de Vitória, eu conversava isso muito com a Daiane, era que mostrar que o Espírito Santo pode sim chegar numa Olimpíada, pode chegar no Mundial, pode ter uma medalha, e a gente só precisa de ter uma piscina com água. Se a gente tem uma piscina com água dentro, vai do treinador e do atleta ir para cima. Então, a gente treinou no Ítalo uma época com raia, a gente treinava às vezes lá em casa sem raia, e não a gente ia pro Linhares Beach, que era o do pai de uma atleta minha, que não tinha bandeirinha, então eu confeccionava as bandeirinhas e as atletas seguravam a bandeirinha no meio da piscina para a Maria Clara fazer uma virada de costas. Então, eu sempre falava assim, ó, eu preciso só que tenha água dentro da piscina. O resto a gente faz se dedicando muito em aprender a técnica, que eu acho que a parte principal de qualquer esporte é a técnica, né? Para depois eu tentar desenvolver a força e depois eu tentar desenvolver a potência. E na parte física também, tanto que às vezes tinha dobra de parte física, sendo que de manhã era um trabalho técnico de parte física e à noite um trabalho de força e potência na parte física. Então, eu só vou conseguir ganhar força se eu estiver fazendo um agachamento muito bem feito, se eu estiver fazendo uma flexão muito bem feita, uma barra muito bem feita. Então, a técnica também, na parte física, eu acho que é importante, mesmo que foi no ano de 2018 do Mundial, no primeiro mês ali de janeiro, com a Daiane, eu só trabalhei técnica. Eu tirei toda a carga dela da academia e 3 meses depois foram resultados assim, impressionantes de ganho de força, porque a gente começou a ensinar ela a fazer o movimento. Então, acho que na parte física também falta um pouco ainda esse trabalho técnico, né, no movimento. E, às vezes, também os treinadores... Será que vale a pena tirar a força e potência para ficar 3 semanas só na técnica? Né? Eu acho que vale. Na minha opinião, vale porque a técnica é o que manda. Mas eu sei que tem toda essa pressão de clube, que tem que ter resultado, né? Então, talvez o treinador não consiga focar muito porque tem 40 atletas na mão, 30 atletas na mão. Eu fui infelizado que tinha 1 ou 6 atletas na mão. E às vezes tem que dar resultado no brasileiro de infantil, tem que dar no brasileiro de júnior. Mas se eu tivesse uma equipe grande, eu faria isso. Eu, às vezes, trabalharia mês de janeiro só técnica, tanto na água como na parte física. Legal. Eu lembrei de uma coisa aqui enquanto você falava de 2018. A Daiane ali, ela foi a primeira mulher a ganhar uma medalha em mundial em prova olímpica, né? Porque a gente já tinha as medalhas da Etienne, então acho legal os ouvintes saberem. Já tinha a medalha da Etienne dos 50 costas, a Etienne acabou nesse mundial pegando medalha nos 50 livre também, que é uma prova Depois, olímpica. Mas a Daiane pegou primeiro, que ela ficou em terceiro no sem borbo, então acho que é um registro bem importante, assim, foi algo bem histórico. Você falou uma coisa que eu repito várias vezes, é engraçado, assim, mas é legal porque valida, né? Você falou assim, eu preciso de uma piscina com água e das pessoas, o resto eu vou fazer, né? Um lema que eu sempre falo é faça com o que tem, não reclame do que não tem, né? Não adianta eu em Vitória, Espírito Santo, falar, porra, mas o Pinheiros tem isso, o Minas tem isso, o Corinthians tem isso. Eles têm, eu não tenho, eu vou ter que fazer o que eu tenho. Então, eu vou ter que me virar com os 30. Então, eu tenho várias fotos da gente treinando na arquibancada, com o peso todo enferrujado, e eu falava para os atletas, gente, o peso é o mesmo, ele só está sujo. Então, o peso é o mesmo, a barra é a mesma. O que a gente precisa é o treinador se capacitar de entender de técnica de parte física e de água, e o atleta querer muito, e ter a paciência de esperar um resultado. Não é porque lá está com ar-condicionado, ou chegou uma plataforma nova da Eleico, e aqui não chegou, que a gente não vai poder conseguir fazer um resultado, né? Então, eu até comecei um trabalho novo agora com um moleque de infantil, de Fortaleza, que eu faço consultoria também, né, à distância aí, e eu falei com ele, às vezes nem precisa sair daí agora,
Você tem aí, cara, você tem uma longa, tem uma curta, tem uns pais que te apoiam, que às vezes tem muitos moleques que saem e se perdem no meio do caminho, né? Então, pô, você tem tudo que eu queria ter. Você tem a longa, tem a curta, tem a academia do lado, tem uma empresa de fisioterapia também junto com você, tem os pais te apoiando. Aí dá para fazer tudo? Dá. Aí dá para fazer tudo. Você não precisa de nada. Então, assim, mostrar também para os pais, porque parece que sempre a grama do vizinho é melhor, né? Pode ser melhor, mas se você estiver usando toda a plataforma na academia, ar-condicionado, o treinador top, e se o atleta não quiser, não vai, né? Então, eu acho, tanto que eu sempre falava assim, ó, tem atleta que eu dou treino domingo, 2 da manhã. Tem atleta que eu não dou treino nem 4 da tarde. Porque o cara não quer, se o cara não quer, eu não vou perder minha força, não vou sair para dar treino para ele, né? Então, se o atleta quer e se o técnico quer, os dois vão junto. E a vontade do atleta de querer, mesmo seja o Master foi uma categoria que eu entrei em 2017 para trabalhar, se eu não me engano, que eu falei, cara, tem muito atleta de alto rendimento que não tem o empenho, a dedicação do cara do Master, que acorda às 5 da manhã, vai treinar às 5h30, ou então vai malhar 10 da noite. Então, os caras trabalham o dia todo e tem uma dedicação e quer evoluir. Então, assim, tanto trabalhar com triatlo e com Master foi uma coisa que eu aprendi muito, de às vezes ouvir um atleta que quer ser alto rendimento juvenil e já ser grosso. Ah, mas não. Tempo você tem, cara. Tem gente que não tem, parece que tem 30 horas e faz. Você não faz porque você não quer. Então, ir para o Master e ir para o triatlo me ensinou a ver que 24 horas dá para fazer muita coisa. E os caras do Master mostram isso aí. Então, eu fiquei feliz de entrar nesse ramo, né? Eu fiquei com uma curiosidade aqui. Você parece ser um cara que curte bastante acompanhar natação, que estuda natação, né? Quem foi o maior velocista de todos os tempos? Ou o cara que você mais curte ver? Ou um pouquinho de cada aí? Cara, pra mim o monstro foi o Cezão. O Célio Cielo foi um cara que realmente dispensa comentários. E um cara na velocidade que eu tento ver muito sobre técnica com ele é o Sullivan, da Austrália. Que eu acho que poderia ter nadado melhor, mas teve muitas lesões, teve muitas cirurgias. Eu acho a técnica dele impressionante, mas aí ele não tinha uma força igual dos outros velocistas na época do Cielo, do Busquet, mas chegou a bater recorde mundial na época. Então, assim, Célio Cielo é um cara para mim que sem comentários. Sullivan, que eu aprendi muito sobre parte técnica com ele, e a Daiane, que foi a pessoa que realmente me mostrou que com 1,5 m, né, pode fazer muita coisa, basta querer. Legal. Com 1,5 m nadando velocidade, né? Isso, Putz, muito legal mesmo. Eu acho que era isso, Danilo. Não sei se quer perguntar mais alguma coisa, mas a gente foi bem legal. Acho que tem recado aí para todo mundo, para treinador, para nadador, para pai de nadador. Mas fica à vontade para falar mais alguma coisa que a gente não tenha perguntado também, deixar seu recado final. Eu vejo muito, desde o início lá, que às vezes alguns treinadores me perguntavam, né, pessoas falando, tipo assim, mas eu não vou ler vou dar um exemplo, sobre bomba, sobre flex, porque fulano de tal falou que não é bom. Fulano de tal falou que não é bom. Você não leu ainda, você não sabe, você não tem a sua visão, a sua conclusão sobre esse autor. Então, eu acho que antes de falar mal de algum autor, acho que você tem que ler, né, para poder ter a sua visão e não ir pegando resumos de todo mundo, né, e ter o seu resumo. Então, acho que você tem que ler, quem quer mesmo trabalhar com essa parte de natação, tem que respirar vídeo, que é uma coisa que, né, foi que eu até falei numa live que eu fiz no Instagram. Às vezes tinha dobra de vídeo. Mas a Daiane dobrava? Você dobrava? Eu falei, sim. De manhã era quanto tempo de volume? Eu falei, nada, era 1 hora de vídeo. Porque eu acho importante ter um treino de manhã e à tarde ter um treino de vídeo. Então, o que eu faço hoje com a Graciela ela treina de manhã, ela trabalha durante o dia, à tarde ela assiste vídeo e nada sozinho, em pé mesmo, de olho fechado. Então, eu peço que ela veja um vídeo dela, tenta identificar os erros dela, coloco outras provas de finais de mundial de 50 livre e depois ela vai nadar sozinha, né, tentando corrigir esses erros em pé, porque geralmente os mesmos erros que você vai nadar em pé, no seco, você comete dentro da água.
porque é toda a parte de sistema nervoso, né? Então, tá meio associado. Então, assim, a dica é se dedicar mesmo, ficar viciado, porque, como é que eles falam, né? Um lugar que sucesso vem do trabalho é no dicionário, né? Muito diferente esse tipo de trabalho, mas ele é muito coerente. Se eu não me engano, você tem, além da educação física, você fez uma especialização, acho que em medicina esportiva, não é isso? Eu fiz, mas Tem não alguma. concluí, não concluí. Chegou a Comecei, começar e não concluiu. Até uma perguntinha, por exemplo, você registra esses trabalhos que você está fazendo, por exemplo, que você está fazendo com a Grace agora, de nadar em pé, do sistema neural, porque você está falando embasado em várias coisas aí que você busca. Você está registrando isso? Porque, eu, cara, eu você registro os vai. treinos, né? Eu registro os treinos, a ideia, né? A Graça até falou, a Graça me procurou para Paris 2024, né? Ela não me procurou para Tóquio. Você vê que a gente tem um projeto longo. Tanto que ela falou, quando acabar a Olimpíada, a gente vai escrever um livro junto. Ela quer que eu escreva o livro junto com ela. Porque ela achou bem diferente mesmo a ideia e ela está curtindo muito. Ela está bem feliz. E ela treina de 6 às 7 e trabalha das 8 às 5 da tarde, a Graça. E amanhã ela tem a primeira competição, né? Então, vamos ver como que ela vai, depois de 2 anos e meio parada aí, vamos ver como que ela vai competir com 3 meses de treino, né? Ela treinou em mês de fevereiro, teve a pandemia, ela voltou em fevereiro, né? Teve a pandemia e ela voltou agora em agosto e vai competir agora, lá em Assunção, no Paraguai. Vamos ver como é que vai sair ali, né? O que a gente consegue sair. Mas eu tenho tudo de treino, tudo de parte física. E uma coisa também que é engraçada, toda semana é o mesmo treino. Eu não vario muito os treinos. Então, os atletas vão treinar sabendo qual é o treino já. O que vai mudar, às vezes, é a variação de intervalo ou de material. Você vai ter um paraquedas, um palmar, um pé de pato, se vai respirar 4x1, se vai ser sem respirar, se vai ser respirar 6x1, mas a série é a mesma durante a periodização toda. Então, se as pessoas gostam, às vezes, de série controle, né? Você que é treinador e você às vezes tem algumas séries controle, todas as minhas séries são séries controles. Então, numa folha só, eu consigo montar todos os treinos do semestre. Então, numa folha, então, aquecimento eu deixo reservado ali por alguma falha que eu acho que eu preciso corrigir, seja de virada, saída. Mas a série principal é a mesma, mudando só a questão de intervalo ou de acessório. É um pouco chato, porque tem uma cobrança, porque ano passado eu fiz assim, essa semana eu fiz assim, piorei, né? Mas toda semana é o mesmo treino. E assim também eu estou desafiando a parte mental do atleta toda hora, né? Então eu tenho tudo anotado aí, mas não sei se eu vou escrever isso ou não, se eu tenho paciência para escrever isso. Quero só pedir para você falar aí da sua assessoria, falar onde as pessoas te encontram, como elas conseguem te achar aí no seu Instagram, no Instagram da Velocity, né? Faz um jabá aí para gente. Hoje eu tenho dois Instagrams, né? O da Velocity Club, que é do time, que hoje a gente trabalha com a consultoria, tanto do infantil ao profissional e ao master e ao profissional do triatlo, né? E o do Coach Vitória, que é um Instagram mais pessoal, né? Às vezes eu posto algumas coisas, mas o objetivo hoje mesmo é tentar desenvolver a consultoria, né? Eu tenho consultorias hoje de atletas, de master, tenho consultorias de treinadores para treinar atleta, né? Que tem treinadores que me procuram para eu poder montar ali essas séries controles, né? Para ser desenvolvido com os atletas. E agora começou esse trabalho novo de atletas infantil e juvenil, que às vezes estão sem treinador ou ficou perdido. E aí eu não converso com o atleta, eu converso com os pais e eu converso com o treinador novo que vai assumir o trabalho. Então, porque a criança também, eu acho que não tem que conversar com a criança, né? E é muito nova para entender. Então, eu tenho essa conversa com essa consultoria, tanto com os pais como o treinador. Então, vai da consultoria desde o infantil ao profissional e do master ao profissional e tudo mais, né? E eu sempre falei, né, que o pessoal me perguntava assim, você tem o sonho da medalha olímpica? Eu falei, não, nunca tive. Eu tenho um sonho de uma final olímpica, porque eu acho que medalha olímpica o cara nasceu para aquilo. Mas primeiro tem que estar na final olímpica, né? E hoje é a única medalha que falta na minha carreira.
Eu tenho medalha do infantil ao sênior no profissional. Eu tenho medalha do brasileiro ao mundial, do profissional ao master. Então, a gente tem medalha de brasileiro, sul-americano, pan-americano no master, no profissional. Então, a única coisa que falta para mim é a medalha olímpica. Não sei, né? Vamos ver o que vai ser ainda. Tô novo. Tem tempo. Estaremos torcendo. Muito legal. Muito bom, então. Show. Obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado. Gostei bastante. Aqui a gente se vê nas piscinas por aí. Valeu. Obrigado pela oportunidade aí. Continue desenvolvendo esse trabalho maravilhoso aí que a natação precisa de pessoas como vocês para aumentar isso aí, né? E um somando contra o outro, né? Que às vezes a gente vê dividindo, né? Às vezes um não querendo falar muito ou tudo mais, mas acho que a gente precisa somar, quanto não ter muito ego, né? Não ter muita rixa, mesmo que seja competições de clube, né? Mas a gente precisa estar mais junto. Foi até que eu falei às vezes na natação de base, que teve uma live que o Cafu fez. Eu falei, acho que os treinadores precisam conversar mais. Por que eu não posso ter um atleta aqui e mandar um vídeo pro Danilo, cara, eu não tô conseguindo enxergar um erro aqui na perna. Você consegue enxergar outro erro? Porque às vezes o erro que eu enxergo, o Danilo não enxerga, porque eu tenho um conhecimento. Às vezes o erro que o Danilo enxerga e eu não enxergo, porque ele tem outro conhecimento. Então, se a gente conseguir ter mais conversas entre treinadores e somar os conhecimentos, porque eu não sou o dono da verdade, o Danilo não é dono da verdade, você não é dono da verdade. Então, eu acho que os treinadores precisam trabalhar muito o olhar, né? Porque foi o que eu falei, cada treinador consegue ver erros diferentes. Então, enviar vídeo, é muito fácil enviar vídeo e não ter esse ego de, pô, vou enviar um vídeo para Danilo, e o Danilo vai ver um atleta meu de juvenil e o dele vai me ganhar. E vença o melhor, se a gente conseguir trocar a experiência e que o meu atleta e o dele suba, né? Foi até que eu falei que o Fernando Silva morreu de rir. Eu falei, quanto melhor eu passar a informação para o Danilo, ele para mim, e os dois atletas lá do juvenil do júnior estiver competindo, vai subir o sarrafo. E quanto mais subir o sarrafo, o nível vai junto. Olha o que o Cielo fez no 50 livre no Brasil, depois que ele mudou muito Eu lembro que tinha 2, 3. Em 2010, teve ele, o Fratos, o Nicolas Santos e eu para 22, no Maria Link do Unisanta. Em 2014, 22-4 não pegou a final A no Maria Link. 22-8 não pegava a final B. Então a gente precisa elevar o sarrafo. E para isso os treinadores precisam se juntar sem essa disputa de ego. Muito bom, adorei. Valeu. Show. Tchau, gente. Valeu, Alan. Obrigada, hein? Obrigado. Valeu.